Você já percebeu algo curioso no mapa da América do Sul? Entre o Brasil, com mais de 215 milhões de pessoas, e a Argentina, com 46 milhões, existe um pequeno país, estável, bonito, mas quase vazio. Esse é o Uruguai. Um país com apenas 3,5 milhões de habitantes, um número menor que a população de muitas cidades do Brasil. Mas aqui vai o mistério. Por que tão pouca gente vive lá? A resposta não está na economia ou na política. Ela começa com a própria terra. Nas montanhas suaves, nos rios e nas rotas marítimas que moldaram o destino de toda uma nação. Hoje, você vai entender como a geografia, a história e até as escolhas estratégicas de outros países definiram o porquê de o Uruguai continuar sendo um dos países mais vazios e mais fascinantes da América do Sul. Enquanto seus vizinhos são marcados por contrastes dramáticos, montanhas andinas, florestas tropicais e desertos áridos, o Uruguai é simples. Uma terra de colinas suaves, pastos intermináveis e rios tranquilos. Essa paisagem é perfeita para o gado. Por séculos, a pecuária foi o coração da economia uruguaia. Produtiva, mas com um detalhe importante: ela não exige muita gente. Grandes estâncias de criação podem ser administradas por poucas famílias. Ou seja, um território vasto, fértil e funcional, mas com pouquíssima necessidade de população. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. A mesma característica que tornou o Uruguai fácil de ocupar, também o tornou quase impossível de defender. O país é pequeno e sem barreiras naturais. Não há montanhas para proteger, nem florestas densas para esconder. E o que limita o território? Água. Ao oeste, o rio Uruguai. Ao sul, o Rio da Prata, uma das maiores vias de navegação do mundo. E ao leste, o Oceano Atlântico. Durante a era dos impérios marítimos, rios e mares eram como rodovias internacionais. E o Uruguai, com um porto natural de águas profundas, Montevidéu, virou o prêmio geográfico perfeito. Um porto essencial para controlar o comércio e projetar poder no coração do continente. Mas isso também significava que todos queriam uma fatia desse território. Por séculos, essa terra foi conhecida como Banda Oriental, lar de povos indígenas como os Charrúa, caçadores adaptados aos campos abertos. Mas em 1680, os portugueses avançaram e fundaram a Colônia do Sacramento, bem em frente a Buenos Aires. Foi um movimento ousado, uma provocação direta ao Império Espanhol. Em resposta, os espanhóis fundaram Montevidéu, transformando a região em campo de batalha. Por quase 100 anos, os dois impérios lutaram por cada pedaço dessa pequena faixa de terra. Ela era valiosa demais para ignorar, mas difícil demais de manter. Enquanto os exércitos se alternavam no controle, ninguém se estabelecia de forma duradoura. Fazendas eram abandonadas, vilas sumiam. O Uruguai nascia, aos poucos, como um país rico em terra, mas pobre em gente. No século XIX, um novo conflito reacendeu a disputa. O Brasil, agora independente, anexou o território e o chamou de província Cisplatina. Os uruguaios resistiram. Surgem os 33 Orientais, liderados por patriotas que sonhavam com independência. A guerra foi brutal e terminou num impasse. Nem o Brasil, nem a Argentina conseguiram dominar o território. Foi então que um terceiro jogador entrou na mesa: a Grã-Bretanha. Os britânicos, interessados no comércio, queriam estabilidade na região. A solução deles? Criar um país neutro entre os dois gigantes, uma espécie de zona tampão. Nasce, em 1828, a República Oriental do Uruguai. Um país criado não por conquista, mas por compromisso geopolítico. Quando as grandes ondas migratórias europeias começaram, milhões de pessoas cruzaram o Atlântico. Mas os destinos preferidos eram Buenos Aires e o sudeste do Brasil. A Argentina oferecia terras imensas. O Brasil, um mercado em expansão. O Uruguai, por outro lado, era pequeno, com a mesma paisagem dos Pampas, só que em escala reduzida. Era como escolher uma padaria quando havia 2 supermercados do lado. Enquanto Buenos Aires se transformava em uma metrópole de milhões, Montevidéu crescia devagar. Refinada, estável, mas modesta. Sem a força populacional dos vizinhos, o Uruguai decidiu seguir outro caminho: investir em qualidade de vida. Educação pública gratuita, estabilidade política,
baixa desigualdade. Durante o século XX, o país se tornou conhecido como a Suíça da América do Sul. Enquanto o resto do continente oscilava entre crises, o Uruguai manteve uma tranquilidade quase europeia, mas também um crescimento populacional lento. Hoje, metade de todos os uruguaios vive em Montevidéu, e o interior continua vasto e silencioso, como sempre foi. Então, por que quase ninguém mora no Uruguai? Porque sua terra fértil e pacífica exigiu poucos trabalhadores. Porque sua história de disputa afastou colonos. E porque sua posição geográfica, entre dois colossos, o condenou, ou o protegeu, a ser um pequeno refúgio no meio da tempestade. O Uruguai não é vazio. Ele é deliberadamente calmo. Um país que encontrou equilíbrio entre tamanho e paz. E talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante. Se gostou, curta o vídeo e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir também ao vídeo. Por que Guiana, Suriname e Guiana Francesa não são realmente sul-americanas? Obrigado por assistir. Até a próxima!